Bom, pessoal, voltando aqui, a gente já vimos a primeira e a segunda fase da guerra, vamos para a terceira fase da guerra, ok? De 39, primeira fase, a guerra de brinquedo, a guerra de mentira. 40 a 42, vitória do eixo. Mas quando chega de 43 até 45, nós vamos ter aí o início das vitórias dos aliados, do segundo time. Eixo contra aliados, primeira fase aliados ganhando, a segunda fase o eixo ganhando, perdão, né? E já na terceira fase aí os aliados que vão ter o maior número de vitórias. E agora entrou a União Soviética, entrou os Estados Unidos, nações com exércitos poderosos, muita arma, ok? E um dinheiro e fôlego para lutar, ok? Então na terceira fase da guerra nós vamos ter aí de 43 a 45 a vitória dos aliados. Então Hitler vai ter anos ganhando e achando muito bom, pensando que ia dominar tudo, mas não vai ser bem assim. O início da queda de Hitler vai se dar aí quando ele decide atacar a União Soviética, né? Ele vai ser derrotado na famosa Batalha de Stalingrado, o cerco a Stalingrado. Vai cercar a cidade para tentar destruir ela, né? Lembrando que o nome, Stalingrado, era uma cidade que tinha um nome em homenagem o líder da União Soviética. Então era uma maneira de Hitler afrontar também o próprio Stalin, destruir e dominar a cidade. Foi uma batalha muito violenta, pessoal, de muitos e muitos meses, mas a União Soviética vence e expulsa as tropas alemãs lá do leste europeu, né? E da maneira em que as tropas alemãs são derrotadas na União Soviética, elas começam a voltar para a Alemanha. E elas vão voltando e as tropas russas vêm seguindo atrás. Ok? Nesse caminhar das tropas russas indo, empurrando as tropas alemãs de volta para a Alemanha, a gente tem a primeira frente de avanço contra a Alemanha. Por que eu digo primeira frente? Porque o objetivo dos aliados era o quê? Destruir Hitler, prender ele ou matar, enfim. Tinham que chegar em Berlim. Esse era o principal objetivo. Chegar em Berlim para ter contato com Hitler, para prender ou matar ele. E a primeira frente, ou seja, o primeiro movimento em direção a Berlim, ele partiu da União Soviética. Então, a expulsão dos alemães da União Soviética e a marcha dos soldados russos até Berlim, nós vamos chamar de primeira frente. Por que primeira frente? Porque vão ter outras duas. Então, são três frentes que vão cercar a Alemanha. A primeira delas, que quer chegar à Alemanha, é a frente soviética. Ok? Então, a primeira frente de marcha para chegar até a União Soviética, até a Alemanha, é a marcha soviética. Ok? Então, eram os soldados alemães correndo para casa e os soviéticos correndo atrás mandando bala. Isso por milhares e milhares de quilômetros. Ó, chegando aqui, saindo um pouquinho da Europa, chegando aqui no Oceano Pacífico, tá aqui os países que foram conquistados pelo Japão, ok? Então todas essas ilhas e essas porções de terra foram conquistadas pelo Japão e eles queriam ter, né, o controle total, mas aqui no meio do Oceano Pacífico tinha a base naval de Pearl Harbor, e aí eles vão decidir atacar, por isso que os Estados Unidos vai revidar para retomar todas essas ilhas, todos esses territórios aqui, pessoal. Serão batalhas sangrentas demais em muitas ilhas. Existem documentários e filmes mostrando o dia a dia dessas batalhas, e aí são umas imagens muito fortes. Quem gosta e quer se aprofundar mais, eu recomendo a pesquisar documentários sobre essas batalhas do Pacífico entre Japão e Estados Unidos. Ó, as batalhas mais famosas aí, essa aqui virou filme, a Batalha de Midway. A Batalha de Midway virou filme, foi lançada ano passado, né? Estados Unidos contra o Japão, batalha muito cruel também, onde os porta-aviões do Japão serão todos destruídos. É aqui que o Japão também vai usar a estratégia do kamikaze. Os aviões enchiam o bico do avião de bomba para ele se jogar em cima dos barcos americanos, para explodir. Era um ataque suicida, né? No Egito, nós vamos ter aí a formação da segunda frente, né? Então, segunda frente, ela vai partir do sul. Digamos que aqui esteja a Alemanha, a primeira frente vinha lá da Rússia, né? E abaixo da Alemanha tem a África. Depois que os aliados vencem as batalhas de Al-Alamein,
né, que foram as batalhas lá no Egito. As tropas alemãs, que eram chamadas de Afrika Korps, né, era o exército que lutava na África, foi derrotado, os soldados alemães voltaram para casa, né? E aí se formou a segunda frente. A primeira frente vinha desse lado, a segunda frente vai vir por baixo. Eles vieram por baixo, atravessaram o Oceano Mediterrâneo, o Mar Mediterrâneo, vão entrar na Itália para subir. Ó, antes de destruir Hitler, vamos passar na Itália e vamos destruir Mussolini. E é isso que a segunda frente vai fazer. E é aqui que entra o Brasil, galera. É na segunda frente que o Brasil vai atuar. Então, o Brasil teve navios afundados pelos submarinos alemães, vai entrar na Segunda Guerra Mundial, né, e vai lutar ao lado dos aliados. E o Brasil vai lutar na Itália. Ok? Então, o Brasil vai ter um papel muito interessante na segunda frente. Não é igual à Primeira Guerra Mundial, que só mandou médico e remédio. Não. Na Segunda Guerra Mundial, nossos soldados, né, a Força Expedicionária Brasileira, vai sentar a pua mesmo, que era como eles diziam, que era sentar a bala, ok? Principalmente na segunda frente. Então o Brasil vai ganhar batalhas na Itália para derrotar o fascismo de Mussolini. Ok? A principal dessas batalhas que o Brasil vai ganhar é a de Monte Castelo. Beleza? Então, já tinha se formado a primeira frente, aqui do lado da União Soviética. Agora, como Hitler foi derrotado na África, as tropas começaram a subir também em direção a Berlim, formando a segunda frente. Então, agora já tem Hitler sendo atacado pelo leste e também pelo sul. E aí vem um dia D, aqui a terceira frente. Agora o cerco se fechou, né, sobre o governo de Hitler, sobre os soldados nazistas. O dia D, pessoal, ele tem esse apelido porque ele foi um dia decisivo, né? A partir desse dia aqui, a guerra vai tomar rumos bem diferentes, ou seja, Hitler vai perceber que não tem mais força para sustentar o seu poderio, as suas invasões, e o seu exército vai estar completamente massacrado, é tanto que ele vai colocar crianças para lutar, ok? Que não tinha mais homens adultos, ele vai botar criança mesmo, uma forma de desespero, ok? E no dia D, no 6 de julho de 44, vai acontecer o desembarque da Normandia, onde milhares de soldados vão sair da Inglaterra e vão desembarcar nas praias da Normandia, né, lá na França. Qual era o objetivo do desembarque da Normandia? Tomar a França de Hitler. Depois que tomasse a França, iriam marchar para a Alemanha. Ok? Então formou-se assim a terceira frente. Hitler estava sendo atacado agora por três lados. Pela União Soviética, primeira frente. Pela Inglaterra, Estados Unidos e Brasil, segunda frente. E por cima, né, pelo norte, pela França e Inglaterra também, que vinham lá pela Normandia. Então eram três frentes atacando Hitler. O homem tinha que decidir para onde ia mandar a tropa. Se mandar as tropas demais para cá, ia faltar aqui e vice-versa. Então esse era o cenário aí já nos últimos anos da guerra. Hitler estava completamente cercado. Ó, e aí em maio de 45, finalmente a primeira frente, que era a frente soviética, chegou até Berlim, né? Os soldados soviéticos chegaram até Berlim. Alguns meses depois, os soldados americanos chegaram também, mas quem chegou primeiro e atacou a capital nazista foram os soviéticos, ok? Em 45. Aqui uma imagem muito impressionante, onde eles hasteiam a bandeira da União Soviética em cima do prédio do governo alemão. A cidade de Berlim toda bombardeada, ok? Aqui, pessoal, uma cena muito épica. Soldados soviéticos, comunistas, apertando a mão de soldados americanos, capitalistas. Bruno, por que você falou capitalismo e comunismo? Porque a principal consequência da Segunda Guerra Mundial é o surgimento da Guerra Fria. Guerra Fria, capitalismo contra comunismo. União Soviética contra Estados Unidos. Bruno, mas eles não lutaram na guerra juntos? Foi. Mas quando acabou a guerra, cada um para o seu lado defender a sua ideologia econômica e política. E isso é a Guerra Fria, né? Então, vamos lá. Então, em 45, a Alemanha invadida, Hitler comete suicídio, né? Oficialmente, Hitler e a sua esposa, Eva Braun, vão cometer suicídio para
não ser preso. Ao lado de Hitler, outros líderes nazistas também vão cometer suicídio para morrer ao lado dele, né? Como o famoso Goebbels, que era o ministro da propaganda nazista. Ó, então, depois que Hitler se suicida, a Alemanha se rende, a guerra na Europa acaba. Mas ela acaba na Europa, mas continua lá dentro do Oceano Pacífico. No Oceano Pacífico a guerra continua. Ok? Em maio acabou na Europa, mas lá no Oceano Pacífico, na guerra entre o Japão e os Estados Unidos, só vai acabar em agosto de 45. E só vai acabar depois que os Estados Unidos chega para o Japão, se rende. Se rende não, vai se render não, se rende não. Estados Unidos tomou várias ilhas, ganhou várias batalhas. Vai se render? Vou não, não vai não. Para forçar e acelerar o processo de rendição do Japão, os Estados Unidos soltará 2 bombas atômicas. Ok, pessoal? Uma em Hiroshima, outra em Nagasaki. Foram as famosas bombas atômicas. Cada uma matou instantaneamente 100 mil pessoas. Bateu, virou poeira. Ok? Era uma arma jamais vista. Nunca ninguém tinha usado a bomba atômica. Ok? E aí os Estados Unidos chegou, soltou as bombas. Pronto. Aí o Japão, ixi, aí não tem como competir não. Tanto que depois das bombas atômicas, o Japão vai se render. Quando o Japão se rende, a Alemanha já tinha se rendido em maio. Acontece o quê? O fim da Segunda Guerra Mundial. Beleza? As consequências da Segunda Guerra Mundial aí. 50 milhões de mortos, mais ou menos 50 milhões de mortos, 20 milhões de russos, 6 milhões de poloneses, 5 milhões de alemães, 1,5 milhões de japoneses. Uma das marcas piores da Segunda Guerra Mundial foi o Holocausto, protagonizado aí por Hitler. E o que foi o Holocausto? Foi a dizimação da raça judaica dentro da Europa. Isso era um dos planos de Hitler, eliminar todos os judeus do mundo. E ele vai criar os campos de concentração, o lugar onde os judeus trabalhavam de maneira forçada e de maneira escrava, ficavam sem se alimentar, vocês podem ver pelas fotos, os corpos esqueléticos. E quando eles não serviam mais para os planos nazistas, eles eram executados nas câmaras de gás. Ok? Enforcados, tiros na cabeça, fuzilados. Mas o modo mais usado, porque era um modo que dava para matar mais gente em menos tempo, eram as câmaras de gás. Então, isso é uma das facetas mais terríveis da Segunda Guerra Mundial e do nazismo, onde Hitler mandou matar aproximadamente 6 milhões de judeus em campos de concentração e de extermínio. Assistam o filme O Menino do Pijama Listrado, vocês vão ter uma noção aí. Mas se vocês quiserem um filme muito bom a respeito desse tema também, tem outro espetacular, vencedor de Oscar, que é A Lista de Schindler. A Lista de Schindler é um filme espetacular sobre o Holocausto. Ok? Aqui é umas fotos, né? As fotos até meio forte, onde eles não tinham como cavar uma cova para cada corpo, eles colocavam as pessoas em valas, em covas coletivas, executavam os judeus que desobedeciam, enfim, é terrível demais o que acontecia com os judeus. Então vamos lá. A principal consequência da Segunda Guerra Mundial, pessoal, agora é a bipolarização, ou seja, vai se formar 2 times no mundo. De um lado, o comunismo, e do outro, o capitalismo. O capitalismo liderado pelos Estados Unidos, o comunismo liderado pela União Soviética. Cada um tentando mostrar que o seu modelo era melhor, era mais tecnológico. E aí o que vai acontecer? A corrida espacial, um tentando botar foguete, cada um tentando mostrar que tem mais inteligência, mais tecnologia. A corrida armamentista. Estados Unidos diz, eu tenho 5 bombas atômicas. Aí a União Soviética, eu tenho 6, agora eu tenho 7. Enfim, eu fiz um míssil, eu tenho um míssil que vai lá na China. Outro, eu tenho um míssil que vai em Marte. E virou uma briga, só que como eles não trocavam tiros entre si, é chamada de Guerra Fria por causa disso. Porque era uma guerra, mas era uma guerra no campo tecnológico, era uma guerra até no campo esportivo, já que nas Olimpíadas, ambos tentavam mostrar que ganhavam mais medalhas do que os outros, ok? Na Segunda Guerra Mundial eram amiguinhos,
né? Tanto que essa carta de baralho aqui mostra, ó, aqui a Alemanha é enfraquecida perante o símbolo aqui soviético, ok? É um gigante soviético derrotando Hitler, ok? Isso aqui era uma carta americana. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tchau, tchau. O leste europeu, os países que foram dominados pela União Soviética, né, foram todos obrigados a ser comunistas. E outros países que receberam influência e dinheiro dos Estados Unidos foram influenciados a ser capitalistas. E aí começou a Guerra Fria. Beleza? Olha aqui como a Terra ficou, como a Terra não, como a Europa ficou dividida. De um lado, comunismo, do outro as nações capitalistas. Ok? Até a própria Alemanha, né? A capital Berlim vai ser dividida em 4 zonas. E uma dessas 4 zonas será dominada pela União Soviética. Por isso que vai ser feito o Muro de Berlim, para que ninguém do lado comunista corresse para o lado capitalista. Porque Berlim vai ser uma cidade com 2 economias. De um lado capitalista, do outro comunista. Ok? E assim finalizamos a aula de Segunda Guerra Mundial. Forte abraço.